da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com correção e transparência. Esse é o propósito do Jogo do Poder, que recebe hoje o presidente da Petrobras, economista José Sérgio Gabrielli Azevedo. Boa noite, presidente. Boa noite. Conosco também o jornalista Pedro Soares, da Folha de São Paulo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Carlos Bruno. Boa noite, telespectadores da CNT. Nós vamos começar, presidente, abordando 4 temas que, grosso modo, o senador Álvaro Dias se baseou para requerer a CPI que foi aberta no Senado. Em primeiro lugar, indícios de fraudes em licitações para reformas de plataformas. O segundo ponto é irregularidades em contratos para a construção de plataformas. O terceiro ponto é um suposto superfaturamento na refinaria Abreu Lima, nas obras da refinaria Abreu Lima em Pernambuco. E o quarto ponto seria a utilização de recursos fiscais para o não recolhimento de 4 bilhões em tributos. Vamos começar pelo primeiro ponto, que é o que diz respeito a indícios de fraudes em licitações para reformas de plataformas. A Polícia Federal realizou ano passado a Operação Águas Profundas, e no curso da qual constatou a existência de um esquema para direcionar licitações com a participação de alguns empregados, funcionários da Petrobras. Essa investigação resultou no indiciamento de 28 pessoas, na prisão de 18 pessoas, 5 das quais, inclusive, pertencentes ao corpo de funcionários da empresa. Presidente, havia ou não havia esse esquema na empresa para direcionar licitações? A Petrobras, desde o primeiro momento que foi informada desse caso, tomou todas as providências em conjunto com a Polícia Federal. Nós participamos intensamente com a Polícia Federal na fase de investigação. Tomamos providências de não ter, não atrapalhar o processo investigativo da Polícia Federal. Portanto, em comum acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público, nós participamos do processo investigativo sobre o assunto. Colaboramos intensamente na fase judicial, na medida em que nossos auditores são, inclusive, testemunhas do processo. Internamente, nós abrimos uma sindicância interna, demitimos 2 funcionários e suspendemos 3 deles. Portanto, nós tivemos toda a colaboração conjunto com a Polícia Federal e esse processo está no âmbito da Polícia Federal e no âmbito da Justiça, com toda a nossa colaboração e aprofundando. Ao ir para a CPI, nós não entendemos exatamente onde é que vai se avançar mais na investigação, porque a colaboração e a investigação da Polícia Federal está em andamento e a investigação no âmbito da Justiça está em andamento. Presidente, há outro ponto, o segundo ponto diz respeito a irregularidades no contrato para a construção de plataformas. Segundo foi publicado e segundo também se baseou o senador Álvaro Dias, um relatório do TCU diz que houve pagamento, na construção da P52 e da P54, houve pagamento de 177 milhões de dólares a mais por conta de uma compensação pela desvalorização da moeda americana. Segundo o TCU, esse tipo de pagamento seria irregular, presidente. É ou não é irregular? Olha, essa discussão com o TCU é uma discussão que vem desde 2007, é uma discussão sobre revisão e não reajuste de preços. Revisão de condições econômicas, isso decorre fortemente da mudança do câmbio. O câmbio brasileiro vinha numa determinada tendência e depois se alterou completamente essa tendência, de uma tendência de depreciação do real para uma tendência de valorização do real não esperada. O contrato era um contrato feito em dólar, portanto, tinha impactos nos desembolsos em reais. Esse processo está em discussão. O TCU vem analisando e alterando algumas das suas percepções ao longo dessa investigação. A discussão entre nossos técnicos e os técnicos do TCU as discussões estão em pleno andamento e também nós não temos nenhum problema em explicar essas questões, porque já temos algumas centenas de páginas de explicação para o TCU e, portanto, explicar para a CPI não é problema para nós. Pedro Soares. Essa prática de aditamentos em contratos que acabam ficando muito mais caros que os originais, se repetem não só em plataformas. A gente tem o caso do duto Coire-Manaus, que teve um aumento de 84% do seu orçamento original, passando de 2,4 para 4,6 bilhões.
O que ocorre? Isso é um indício de superfaturamento ou realmente os projetos são mal elaborados? Há necessidade de fazer projetos mais bem feitos na companhia? Ora, a empresa tem hoje um volume de investimentos que é absolutamente extraordinário. Nos primeiros 3 meses desse ano, nós investimos 15 bilhões de reais em 3 meses, 5 bilhões de reais por mês. Para você fazer esse investimento, você tem um conjunto de obras muito intenso e atividades muito intensas. O nosso processo de gestão, de decisão de projetos de investimento, envolve várias etapas de processo de aprovação. Nós temos o projeto básico, que é analisado por várias equipes, o projeto conceitual, que é anterior ao projeto básico, vamos a mercado depois do projeto básico, temos várias comissões de licitações, cada projeto desse tem dezenas de contratos diferentes, e quem construiu já alguma coisa na vida sabe que toda construção acaba tendo alterações no processo de construção. No caso particular do Urucu Manaus, por exemplo, houve uma mudança radical no processo construtivo. O processo construtivo tradicional de gasoduto na Amazônia é ser feito no período seco. Como esse gasoduto era um gasoduto a ser feito em área virgem e com uma série de restrições ambientais necessárias, nós tivemos que usar helicóptero para transportar as tubulações e tivemos que alterar o processo produtivo de, ao invés de fazer ele no período seco, como é normal, fazer ele no período com chuvas, usando tecnologia de água profunda. Isso melhorou o projeto? Isso modificou totalmente o projeto. Por que fazer na época de chuvas? Porque a época de seca, a época não chuva, tinha um terreno tão frágil que máquinas afundavam. Então, você não tinha condições de avançar na construção do gasoduto. Consequentemente, nós tivemos que adotar uma tecnologia de construção completamente diferente da do início para se adaptar às condições reais de construir um gasoduto na selva amazônica sem impactos ambientais maiores. Presidente, outra polêmica se instalou em relação à refinaria Abreu Lima, também é o terceiro ponto aí em que se baseou o senador Álvaro Dias para requerer a CPI. Há suspeitas de que houve superfaturamento na obra da refinaria Abreu Lima. Segundo o TCU, houve na fase da terraplenagem um aumento de preço que chega a 90 milhões, se falou em 50 e tantos milhões, no final chegou a 90 e tantos milhões o aumento de preço de acordo com os parâmetros do TCU. A outra questão em relação a isso também é que o próprio projeto da refinaria, antes orçado em 9 bilhões, hoje já se fala em 23 bilhões, quer dizer, essa mudança de patamar, combinada também com essa observação do TCU de que a terraplenagem já ultrapassou, digamos, os parâmetros do TCU para obras dessa natureza, resultaram também numa suspeição de que o conjunto da obra estaria sendo superfaturado. Como é que o senhor analisa isso? Vamos separar duas coisas bastante distintas. Uma questão é que o TCU está analisando, que é referente ao contrato de terraplanagem. O contrato de terraplanagem é um contrato específico. A discussão do custo total da refinaria nós não temos ainda concluído, porque estamos em processo de licitação dos grandes pacotes de licitação. A empresa, inclusive, a Petrobras, está reduzindo os custos da refinaria. Nós estamos reduzindo os custos porque nós suspendemos vários dos processos de licitação em andamento, exatamente porque chegaram com preços acima do que nós estávamos esperando, e, portanto, ainda não temos o custo final da refinaria. No que se refere à terraplanagem, há uma discussão técnica que é importante chamar a atenção. O TCU usa como padrão para o estudo do custo de terraplanagem uma tabela que é feita pelo DENIT, que é usada para estradas de rodagem. Uma estrada de rodagem, por mais pesado que seja o equipamento que passa nessa estrada de rodagem, são equipamentos móveis que passam por essa estrada. Uma refinaria é completamente diferente. Você tem refinaria, tem equipamentos extremamente pesados, fixos, estáveis, cuja questão, portanto, exige compactação, terraplanagem mais sólida, diminuição de drenagem, aumento de drenagem, que não é a mesma coisa que uma estrada de rodagem. Portanto, comparar o padrão de preço de uma estrada de rodagem com a refinaria, ao nosso ver, é equívoco. Não argumentou, não levou esses argumentos ao TCU, e o TCU não os acolheu? Não, nós estamos discutindo com o TCU, que não tem decisão final do TCU ainda. Não tem decisão final ainda do TCU. Tá certo? Por outro lado, existe um outro elemento. Nós iniciamos um processo de sondagem na região com o terreno com a vegetação em cima. Na medida que nós tiramos a vegetação e aprofundamos a sondagem, nós encontramos uma série de condições no terreno de solo expansível, de limites, de profundidade de lençol de água, que eram muito maiores do que a sondagem inicial indicava. Isso é comum acontecer. São surpresas na execução do projeto. Execução física de obras. E, consequentemente, isso alterou
os quantitativos de alguns dos elementos necessários para essa obra. Então, nós estamos em discussões técnicas com o TCU, acreditamos que os técnicos do TCU, que são técnicos de alta competência, vamos chegar a acordos e identificar onde estão as diferenças metodológicas entre nós e os técnicos do TCU. Ao nosso ver, não há sobrepreço. Se nós usarmos todos os padrões internacionais de avaliação de projetos, nessa fase de projetos que nós estamos na terraplanagem, está perfeitamente dentro dos intervalos aceitáveis em padrões internacionais de projetos complexos como refinarias. Ok, presidente, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta dentro de 1 minuto aqui pela CNT.